Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa das ferramentas mais fascinantes da filosofia e da lógica, a lógica modal. E vamos fazer isso de uma forma supervisual, usando as chamadas árvores de verdade para testar argumentos sobre o que tem de ser verdade e o que poderia ser verdade. Parece complicado? Vamos ver que não. Vamos a isso! Este é o nosso plano de voo. Conheçamos pelos básicos. O que é isso de possibilidade e necessidade? Depois, apresento-vos a nossa ferramenta estrela, as árvores de verdade, e vamos logo pô-la à prova com um argumento filosófico clássico, a batalha naval. A seguir, vamos ver como esta ferramenta ganha superpoderes para lidar com ideias ainda mais complexas. E no fim, paramos para pensar no que tudo isto nos diz sobre a relação entre lógica, linguagem e a própria realidade. Certo. Seção 1. Vamos começar pelas fundações, os blocos de construção de tudo o que vamos ver hoje. Pensem nisto um segundo. Nós passamos a vida a raciocinar sobre possibilidades. Se eu tivesse ido por aquele caminho, poderia ter chegado mais cedo. Ou é necessário que, se um objeto cai, ele vá para o chão. Mas como é que sabemos que estes raciocínios estão corretos? Como testamos a sua validade? É exatamente para isso que serve a lógica modal. Ela dá-nos o método. Ok, primeiro conceito-chave, necessidade. O símbolo é este quadrado, o box. Quando dizemos que algo é necessário, não estamos só a dizer que é verdade agora, no nosso mundo. Não. Estamos a dizer algo muito mais forte, que é verdade em todos os cenários alternativos que conseguimos imaginar, em todos os mundos possíveis que a lógica nos permite visitar. É como quem diz uma verdade à prova de bala. Não tem como ser falsa. E do outro lado da moeda, temos a possibilidade representada por este losango, o diamond. Dizer que algo é possível é, na verdade, uma afirmação bem mais humilde. Significa apenas que, olhe, existe pelo menos um cenário, um mundo possível que conseguimos aceder a partir do nosso, onde aquilo acontece. Pode não ser verdade aqui, mas poderia ser. Há uma porta aberta para essa realidade. Muito bem, já temos os nossos conceitos. Mas de que servem os conceitos sem uma ferramenta para os pôr a trabalhar? É aqui que entram as árvores de verdade, numa versão especialmente adaptada para este mundo da lógica modal. Construir uma árvore modal é um bocado como ser um detetive. Começamos com uma suspeita. E se o argumento estiver errado? Então, assumimos que as premissas são verdadeiras, mas a conclusão é falsa. Tudo isto no nosso ponto de partida, o mundo alfa. A partir daí, é ir partindo as frases em pedaços mais pequenos, seguindo as pistas. O objetivo? Encontrar uma contradição óbvia. Se todos os caminhos que exploramos levarem a um beco sem saída, a uma contradição, então a nossa suspeita inicial estava errada. O argumento é de facto válido. E agora atenção, porque esta é a regra que muda ao jogo. Se na nossa investigação encontrarmos uma frase que diz é possível que A, a regra diz-nos para fazer algo incrível. Temos de criar um novo mundo. O mundo beta, onde essa coisa A é mesmo verdade. É isto que torna a lógica modal tão poderosa. Cada possibilidade abre um portal para um novo cenário que somos obrigados a explorar. Já a regra da necessidade, bem, essa joga de forma diferente. Se sabemos que é necessário que A é a verdade no nosso mundo alfa, isso funciona como uma lei universal. Significa que A tem de ser verdade em qualquer mundo que já tenhamos criado a partir de alfa. Ela não cria novos mundos, não. Ela impõe uma verdade em todos os mundos que já estão no nosso mapa. É uma lei que se propaga. E aqui está a estratégia que separa os amadores dos profissionais. Pensem nisto. A regra da possibilidade é a nossa exploradora. Ela que desenha o mapa, que descobre novos mundos. A regra da necessidade é a nossa legisladora. Ela aplica as leis nos mundos que a exploradora já encontrou. Por isso, a dica de ouro é: primeiro, usem as possibilidades para criar os vossos mundos. Mapeiem o terreno. Só depois é que aplicam as necessidades a tudo que já descobriram. Ok, já temos a teoria e a estratégia. Está na hora do teste fogo. Vamos pegar na nossa nova ferramenta e usá-la para tentar resolver um dos quebra-cabeças lógicos mais antigos e teimosos da história da filosofia. Este argumento, à primeira vista, parece quase inofensivo. A premissa é óbvia, não é? É uma verdade lógica que ou uma coisa acontece ou não acontece. Mas olhem bem para a conclusão. Ela sugere que o futuro já está escrito. Ou a batalha tem de acontecer ou ela tem de não acontecer. Não há meio termo. Será que a lógica nos obriga a ser fatalistas? Vamos investigar. Como bons detetives, montamos a nossa cena do crime.
No nosso mundo alfa, assumimos que a premissa é verdadeira. É necessário que P ou não P. E, para testar, assumimos que a conclusão é falsa. A negação da conclusão diz-nos duas coisas. É possível que a batalha não aconteça e é possível que a batalha aconteça. Com isso tudo na mesa, no mundo alfa, a investigação pode começar. E é aqui que a magia acontece. As duas possibilidades que assumimos forçam-nos a usar a nossa regra de exploração. A primeira, é possível que não P, cria um novo mundo, beta, onde a batalha não acontece. A segunda, é possível que P, cria outro mundo, gama, onde a batalha acontece. E a nossa premissa original, a da necessidade, quando aplicamos a estes dois mundos, não gera nenhuma contradição. O resultado? Conseguimos construir um cenário perfeitamente coerente, onde as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. O ramo da árvore fica aberto. E então, qual é o verdito? O argumento é inválido. A nossa árvore de verdade mostrou-nos de forma visual e inequívoca que é perfeitamente possível aceitar a premissa sem aceitar a conclusão. A necessidade não se distribui por uma disjunção. Moral da história? Só porque ou uma coisa ou outra tem de acontecer, isso não significa que uma delas, em específico, esteja já destinada a acontecer. O futuro, pelo menos do ponto de vista da lógica, continua em aberto. Já vimos que as árvores modais são uma ferramenta e tanto. Mas achavam que era só isto? Nem pensar. Agora vamos levar as coisas ao próximo nível. Vamos expandir o nosso kit de ferramentas para lidar com argumentos sobre todos e alguns, e até sobre a própria natureza da identidade. As fórmulas de Barkan são absolutamente geniais. Elas criam uma ponte entre duas formas de falar. Elas ligam o algum com o possível. Basicamente, o que elas dizem é que a frase "é possível que exista um cisne negro" quer dizer exatamente o mesmo que existe alguma coisa que poderia ser um cisne negro. Isso é uma mudança brutal, porque nos permite passar de falar sobre frases abstratas para falar sobre coisas concretas e as suas propriedades possíveis. Ok, eu sei, à primeira vista isto pode soar um bocado estranho. Parece que estamos a dizer que qualquer coisa que pudesse existir, de alguma forma já existe. Mas o truque está em largar a nossa perspectiva. Se o nosso universo de discurso, o nosso tudo o que existe, incluir não só as coisas do nosso mundo, mas tudo o que existe em qualquer mundo possível, então as fórmulas fazem todo o sentido e a lógica mantém-se perfeitamente harmoniosa. Agora preparem-se, porque este é um dos resultados mais chocantes e profundos de toda a lógica modal. Usando árvores de verdade, conseguimos provar que se duas coisas são de fato a mesma coisa, então elas são necessariamente a mesma coisa. Não poderiam ter sido coisas diferentes. É importante notar que provar isto pode exigir que a nossa lógica tenha certas propriedades, como nos sistemas mais fortes S4 e S5, que definem como os mundos se veem uns aos outros. E o impacto filosófico disto é gigantesco. Durante séculos, a filosofia pensou que as verdades necessárias eram coisas abstratas, como um triângulo tem 3 lados. Mas esse resultado lógico sugere algo diferente. Sugere que descobertas empíricas, científicas, como água e H2O, não são apenas fatos contingentes do nosso mundo. Não. Elas são verdades necessárias sobre a estrutura profunda da realidade que nós tivemos de descobrir. E assim, chegamos ao final da nossa viagem. Vimos como uma ferramenta que parece puramente formal e abstrata pode, na verdade, lançar uma luz incrível sobre algumas das questões mais profundas que podemos colocar. Então, o que é que levamos disto tudo? Primeiro, aprendemos a falar a linguagem do necessário e do possível. Segundo, dominamos uma ferramenta visual, a árvore de verdade, para sermos detetives lógicos, sabendo a diferença entre a regra que explora e a regra que legisla. E mais importante, vimos esta ferramenta em ação, a desmascarar argumentos falaciosos e a revelar verdades filosóficas surpreendentes sobre a identidade e a realidade. E para terminar, deixo-vos com esta pergunta. Quando estamos a mapear os limites do que é logicamente possível, será que estamos só a brincar com símbolos e regras dentro da nossa cabeça? Ou será que estamos, de alguma forma, a desenhar o contorno daquilo que a própria realidade pode ser? A resposta? Bem, essa talvez não seja uma verdade necessária, mas algo que cada um de nós tem de continuar a explorar. Obrigado por me acompanharem.